Essa é a mulher mais abominável da Bíblia. Você não vai acreditar no que ela foi capaz de fazer. Ela manipulou um reino inteiro, trouxe idolatria e injustiça de formas inimagináveis, corrompendo o povo de Deus. E como se isso não fosse o bastante, ela perseguiu os profetas e oprimia qualquer um que tentasse resistir. Mas o destino que a aguardava foi aterrorizante. O que aconteceu com ela no final vai te deixar sem palavras. Ela não nasceu em Israel. Ela era filha do rei de Sidom, uma nação mergulhada no paganismo. Talvez você já saiba de quem estamos falando. Trazida para se casar com o rei do norte de Israel, a fim de formar uma aliança entre reinos, mas ela trouxe consigo mais do que uma coroa. Trouxe uma fé obscura, perigosa, que ameaçaria não só o reino, mas toda a nação de Israel. O que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever, mas as consequências seriam devastadoras. Manipuladora não demorou muito para assumir o controle. Aos poucos, ela foi introduzindo o culto a deuses estranhos em Israel. Trouxe sacerdotes e profetas de outras terras, construiu templos, tudo pago com o dinheiro do povo. Dividiu o coração de uma nação, colocando o povo de Israel em uma batalha espiritual. O nome desta terrível mulher é Jezabel. O medo se espalhava e parecia que ninguém teria coragem de enfrentar essa rainha implacável. Precisamos citar o episódio com Nabote. Esse homem simples possuía uma vinha, que ficava ao lado do palácio real, e o rei desejava tomá-la para ampliar seus luxuosos jardins. Mas Nabote se recusou a vender, pois a vinha era um legado familiar. A recusa de Nabote deixou o rei Acabe abatido. Ao perceber a tristeza de seu marido e ouvir sobre a recusa de Nabote, Jezabel orquestrou um plano sinistro com maestria. Usando o nome de Acabe, ela escreveu cartas oficiais, ordenando que uma reunião fosse convocada e que testemunhas falsas fossem trazidas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Com essas mentiras, ele foi condenado à morte. Tudo isso para que ela pudesse tomar posse de uma simples vinha. E então surge o profeta Elias. Ele era o único que tinha coragem de enfrentar de frente o rei Acabe e Jezabel, sem temer as consequências. Ele proclamou juízo sobre a casa de Acabe. A profecia foi clara. O sangue de Acabe seria derramado, e os cães lamberiam esse sangue na mesma vinha que ele tomou de forma injusta, e o corpo de Jezabel seria devorado pelos cães. A partir desse momento, Jezabel dedicou toda a sua fúria a um novo objetivo: destruir Elias. Um dos confrontos mais impressionantes dessa batalha espiritual aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal, a divindade pagã que Jezabel adorava. Ela deu total apoio aos sacerdotes de Baal, usando todo o poder do trono para sustentar essa falsa religião. Mas o que aconteceu foi inacreditável. O Deus de Israel mostrou sua força, enviando fogo dos céus para consumir o altar de Elias, que ordenou que os profetas de Baal fossem mortos. Jezabel prometeu vingança. Para ela, isso ainda não havia terminado. O tempo foi passando e o julgamento de Deus estava chegando. Acabe, em meio a uma batalha contra os sírios, foi atingido por uma flecha. Seu sangue foi derramado e os cães lamberam o chão onde ele caiu, selando sua morte exatamente como foi profetizado. Depois da morte de Acabe, a casa real ainda tinha mais uma peça a cair. Jeú liderou um golpe implacável contra Jezabel, onde os próprios oficiais do palácio a jogaram pela janela. Seu corpo caiu ao chão. E exatamente como o profeta Elias havia profetizado, os cães devoraram o que restava dela. A profecia estava cumprida. A história de Jezabel é um lembrete de que, por mais que a maldade pareça triunfar, o julgamento de Deus é certo e inevitável. Assim como Jezabel não escapou de seu destino, o mal nunca prevalecerá no final. Deus é fiel e cumpre sua justiça. Se você concorda com isso, comente: Deus é fiel. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe. Jesus Christ had died for me. Now